ele não abandona de uma vez a pessoa. Então, no capítulo 9, a gente vê esse início da glória de Deus saindo do querubim, né, como nós lemos, e indo até a entrada da casa. E aí, no capítulo 10, no capítulo 11, a gente vai ver a glória de Deus saindo de Jerusalém. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Com isso nós aprendemos, amado, que a glória de Deus, ela permanece em lugares aonde há temor. A glória de Deus, ela permanece onde há obediência a Ele. Aí ela permanece. Não é porque o templo, no pensamento humano, ele é sagrado, não é? Mas Deus, a glória de Deus, ela está no templo por causa da santidade do templo, né? A glória de Deus, ela está na vida do adorador por causa da santidade do adorador, por causa da obediência do adorador. Se isso faltar, a glória de Deus, ela vai se retirando. E aí, quando a glória de Deus vai se retirando, o que vai sobrar? Castigo e destruição. É o homem sem Deus. O que resta para ele? Só resta destruição. Aí nós compreendemos muito bem o que Pedro ele quis dizer. Para onde iremos nós, Senhor? Só em Ti tem palavras de vida eterna. Só em Ti tem palavras de vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, o profeta ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão, e a palavra de Deus diz que nessa visão ele escuta a voz de Deus, né? Está escrito aqui, me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Quem são esses intendentes, né? Muitas pessoas dizem que esses intendentes podem ser homens mesmo, que guardavam a cidade. Mas na visão de Deus aqui, nós compreendemos ser anjos de Deus, né? E o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na cinta, quase que unânimes, né? Todos apontam para o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja a Deus, né? Então Deus ele vai lutando com o povo, só que não há mais lugar no templo para Deus, por causa da infidelidade, por causa da iniquidade, não há mais lugar. E isso, amado, é lamentável isso, né? Porque quando começa a destruição, Deus ele diz para começar justamente as pessoas do templo. Começar justamente pelos líderes do templo. E por que isso? Lá em Tiago capítulo 3, a Bíblia fala que aquele que quer ser mestre, ele será julgado com mais rigor. Por quê? Porque ele tem a verdade com ele. Ele tem a verdade de Deus com ele. E ele foi chamado justamente para ensinar aquela verdade. É claro que o povo, eles sendo bem ensinado, eles vão andar na verdade. E quando eles andam na verdade, amado, tudo vai bem. Tudo vai bem. Muitas coisas que acontecem na face da terra, às vezes a gente quer atribuir a outras coisas e não quer atribuir à igreja. Mas é assim, quando tudo vai mal, é porque a igreja vai mal. E isso aí estão tudo ligado com família e igreja. Quando a igreja vai mal, porque a família vai mal. E quando a sociedade ela vai mal, é porque a igreja ela vai mal. Porque são gerados homens dentro da igreja para a sociedade. E a Bíblia diz que, por exemplo, nós somos sal da terra. Então nós geramos pessoas
justamente para dar esse equilíbrio na nação, esse equilíbrio no meio das pessoas. Então você vê, o Brasil vai mal, porque a igreja vai mal. É porque a igreja vai mal. É porque os cidadãos que são gerados dentro da igreja são cidadãos maus. São cidadãos que têm a inclinação mais para o pecado ou mais para a carne do que para o espírito. Se inclinasse para o espírito, gerava vida. Mas porque inclina para o mal, inclina para o pecado, então gera morte. Não é? Então quem é responsável? A igreja. Por isso que vai começar pela igreja, mas é horrível isso. É horrível. Porque foram homens escolhidos para pregar a verdade, para pregar a lei e o testemunho às pessoas. Não é? Mas não, o que eles estão fazendo? Estão pintando as paredes do templo com imagens de escultura. É claro, como Deus não divide a sua glória com ninguém, o que vai acontecer? Ele vai se afastar daquele lugar. Ou ele vai se afastando daquele lugar. Porque Deus ele tem falado. Deus ele tem usado servos, servas para falar. Deus tem usado profetas para falar, mas as pessoas não querem ouvir. Não é? Então o que vai acontecer? Vão perder a glória de Deus. E os homens, do pecado, como eu sempre tenho dito aqui, o pecado ele é enganoso, ele engana a pessoa, porque ele cega a pessoa, ele calcifica a mente da pessoa, ele endurece o coração da pessoa. Esse que é o grande problema do pecado, é que a pessoa ele vai pecando e ele vai gostando, ele vai tomando gosto por aquilo. Ele vai começando a ter prazer por aquilo. E é óbvio, né? Geralmente, ou quase que 100%, o homem ele vai seguir e vai fazer aquilo que ele gosta. Ele sempre vai procurar fazer aquilo que ele mais gosta. Então, se ele gosta mais do pecado, ele vai pecar mais. Se ele gosta menos da santidade e mais do pecado, claro, ele vai se inclinar mais para o pecado. Mas se ele gosta mais da santidade de Deus do que o pecado, ele vai cada vez mais se tornando santo. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Porque essa é a tendência. Se a pessoa está se santificando, buscando a santificação, a tendência é ele se tornar cada vez mais santo. Então, aquele que é santo se santifique mais ainda. E aquele que é sujo, aquele que peca, então continue pecando, continue se sujando, continue-se na imundície, né? Porque é aquilo que a pessoa vai buscar, porque é aquilo que a pessoa mais gosta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós temos falado sempre aqui, né? É como que a pessoa se relaciona com o pecado. Como que a pessoa vai relacionar com o pecado? Porque nós vamos pecar? Certamente, infelizmente. Nós vamos ter os nossos escorregões, né? Nós vamos pecar, às vezes por pensamento, por obra, enfim, mas nós vamos pecar. Agora, nós não vamos gostar de pecar. É como se fosse acidentalmente, né? É acidental. Nós não pecamos porque queremos viver uma vida de pecado. É porque, infelizmente, em alguns momentos nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Né? Muitas vezes ele quer mostrar um caminho e que não é um caminho bom, é um caminho de morte. E ele quer mostrar isso para nós. Não é? Agora, quando nós falharmos, trate de odiar o pecado.
Porque aquilo que a pessoa odeia, ele abandona rápido. Aquilo que ele não gosta, ele se desfaz rápido. Então, assim que nós temos que nos relacionar com o pecado. O pecado, ele é mau. O pecado, ele é danoso. O pecado, ele é nojento. Ele é morte, ele é destruição. Ele destrói nações, ele destrói família, ele destrói lar. Ele destrói relacionamento de pessoas. Então o pecado é mau, é muito danoso, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 9, amado, é algo que a gente lê e a gente lê com tristeza. Porque Jerusalém, ela poderia estar bem guardada. A glória de Deus poderia permanecer ali. E se ela permanecesse ali, permaneceria seguro. Mas uma das coisas, não é, que era o foco, por exemplo, de Nabucodonosor, era destruir o templo. Por que destruir o templo? Porque nas guerras as pessoas procuriam destruir, uma das primazias era destruir o templo, porque destruir o templo era como se estivesse destruindo a espiritualidade das pessoas. Era como se estivesse enfraquecendo as pessoas, porque o próprio inimigo, ele sabe que se enfraquecer o espiritual da pessoa, ele fica fácil de ser vencido. Não é? Mas Jerusalém, eles profanaram o altar de Deus, eles profanaram o santuário de Deus, colocando imagens de escultura, colocando figuras de homens, de répteis, de animais, não é? E dividindo assim a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas como ele não divide, o que ele faz? Já que aquele objeto não quer sair, ele está pedindo para sair, e a pessoa não quer tirar, então ele se retira. Ele não vai ficar ali dividindo a glória dele com essas coisas. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no versículo 3 diz: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. Está vendo? A glória de Deus começou a sair devagarzinho. Ela vai saindo aos poucos. Aqui, ela se levanta do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão na sua tinta. Sempre que aparece a glória de Deus, aparece o querubim. Esse querubim, a primeira vez que ele aparece é lá no Jardim do Éden. Quando o homem ele peca, que ele é expulso do paraíso, ele é colocado para guardar a árvore da vida. Para que o homem não viesse a comer, né, e viver para sempre como pecador. Então já é uma coisa que Deus ele não quer, que o homem viva para sempre sendo um pecador. Ele ficou ali, por que ele ficou ali? Guardando a glória de Deus. Então, essa é uma das funções do querubim, guardar a glória de Deus. Depois Moisés construiu a arca e Deus pediu para que ele colocasse 2 querubins com asas abertas, um de frente para o outro. O que tinha dentro daquela arca? A glória de Deus. Qual era a função dos querubins ali? Guardar, como simbologia, evidentemente, guardar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde há a glória de Deus, há também anjos, querubins, guardando a glória de Deus. Então, no lugar onde tem a glória de Deus, tem anjos. Bendito seja o nome de Jesus. Então, lá estava, Então, clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Antes ele chamou os intendentes da cidade, com armas destruidoras na mão, para destruir aquelas pessoas, aquelas pessoas que não tinham temor a Deus. Isso significa, amado, que Deus chegou no limite. Deus chegou no limite. Como diz, o copo encheu. Agora ele vai ser derramado.
é inevitável. Então, primeiro ele chama os homens e diz, ó, destrói a cidade. Aí depois ele chama o homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta. E ele diz para ele, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que coisa interessante, amado. No meio do caos e da destruição, Deus, ele vai proteger o seu povo. Olha como isso é maravilhoso. Como nós somos protegidos por Deus. Como nós não devamos preocupar com nada. Nada. Alguém pode anunciar, ó, vai haver uma destruição, vai haver isso, vai haver aquilo. Como deve ser o nosso comportamento? Comportamento de tranquilidade. Comportamento de pessoas salvas. Comportamento de pessoas que se sentem protegidos por Deus Todo-Poderoso. No meio do caos, no meio da destruição, há um povo, há um remanescente que é protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer para ele, passa pelo meio da cidade e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É um povo especial para Deus. Quem é esse povo especial que Deus vai marcar para não ser destruído? Um povo que se importa com a santidade de Deus. Um povo que chora, que suspira e que geme por causa do pecado no meio da cidade. Esse povo Deus vai livrar. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, que comunhão tem as trevas com a luz? Que sociedade tem Deus com as trevas? Tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Então, enquanto as pessoas se deleitam nos seus pecados, enquanto as pessoas se regozijam lá no álcool, na droga, na prostituição, em todo tipo de impureza, a nossa função é gemer. A nossa função é suspirar por causa do pecado daquelas pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, lá vai dizer que nós não podemos ser os seus companheiros. Não podemos ser os seus companheiros. Nós não podemos concordar com as obras infrutuosas das trevas, mas nós temos que condená-las. Essa é a nossa função. Nós fomos escolhidos por Deus para defender a verdade. Nós fomos escolhidos por Deus para defender a santidade do Senhor. Não para concordar com a maioria. A maioria ali, dentro de Jerusalém, eram pessoas do mal, eram pessoas pecaminosas, eram pessoas idólatras, eram pessoas que viviam sobre os seus prazeres, sobre as suas paixões, Mas ali tinha um remanescente que se virava contra aquelas coisas, que não era conivente com aquilo. Tem uma passagem aqui em Romanos, bem no capítulo 1, onde vai falar principalmente de homossexualismo. Romanos capítulo 1, ele vai dizer assim. No último versículo do capítulo 1, vai dizer assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também consentem aos que fazem. Então os irmãos entenderam aí? Fazer é pecado. Mas consentir também é pecado. Passar a mão na cabeça de pecadores é pecado. Tratar eles como se fossem coitadinhos é pecado. Por quê? Porque nós somos igreja. E quem é a igreja? Para que ela foi escolhida? A Bíblia diz lá em Timóteo que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade. Porque se nós pregarmos a verdade, se nós ensinarmos a verdade, muitas pessoas irão viver na verdade. E ao invés do nome de Deus ser blasfemado, o nome de Deus vai ser glorificado. Por isso que nós temos que entender o nosso chamado. Nós fomos chamados para brilhar, para que através do nosso brilho, através das nossas obras, as pessoas vão olhar para nós. E eles olhando para nós e vendo boas obras, vendo bom testemunho, elas vão glorificar a Deus certamente. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então nós não podemos participar de pecados alheios. Tem cristão, amado, se você for falar a verdade, se estiver falando a verdade para ele estiver escutando, daqui a pouco ele começa a defender o pecado. Ah, mas fica falando isso, mas todo mundo faz isso. Não, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, mas não é para todo mundo fazer isso. O que nós temos que fazer é se posicionar ao lado da verdade, a defender a verdade. Então não existe isso, todo mundo faz isso, mas nós não fomos escolhidos para fazer o que as pessoas fazem, para fazer tudo o que as pessoas fazem. Nós fomos chamados para fazer o que é certo, e fazer o que é certo é fazer conforme a vontade, conforme a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade e marca como sinal. Marca como sinal. Todas as vezes que Deus ele marcou, a pessoa ficou protegida. Você vê que até Caim, Deus fez uma marca nele. Muitos debatem, que marca é essa? Não tem como saber que marca era aquela. O que nós podemos falar é que era uma marca de proteção, porque as pessoas iam olhar para Caim, ia ver aquela marca e não ia destruir ele, não ia matar ele, porque quem matasse ele era mais culpado do que ele 7 vezes. Então ninguém ia querer fazer mal com ele ali, Então era uma marca de proteção. Glória ao nome do Senhor. Também nós vemos Deus marcando lá no Egito, no dia da Páscoa, Quando ele disse para matar o cordeiro, passar o sangue na soleira da porta, que o anjo destruidor, quando ele viesse e visse aquele sangue, ele passaria por cima. Por quê? Porque dentro daquela casa tinham pessoas escolhidas por Deus, que obedeceram à voz de Deus, que obedeceram o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa boba, que não quer obedecer a Deus, ele vai olhar, mas o que tem a ver passar um sangue aí? Você acha que o inimigo ele vai obedecer um sangue de um cordeiro? Pois é, mas foi Deus que mandou passar. E quando Deus ele manda, Deus ele se compromete a cumprir o que ele prometeu. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aqui também, Deus ele manda marcar. É claro que isso daqui significa um remanescente de Deus, que ao ver as pessoas pecarem, não aprovava. Por que Deus ele salvou Ló e as filhas de Ló? Ou por que Deus salvou Ló
porque Ló era bonitinho? Era porque Ló era sobrinho de Abraão? Claro que não. A Bíblia fala, não sei se era em Tiago ou Pedro, né? Esqueci agora, que Ló, lá em Pedro, né? Ló, ele afligia todos os dias a sua alma por causa do pecado daquelas pessoas. Então é por isso que Deus mandou anjos lá para tirar ele e a família dele dali. Por quê? Porque ele não era conivente. Ele não aplaudia aquelas pessoas que pecavam, mas ele se voltava contra. Era isso que acontecia. Aí é claro que Deus ele vai livrar uma pessoa assim, uma pessoa dessa. Como aqui em Ezequiel. Glória ao nome do Senhor. Ele deixou claro, né? Olha, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Aqui também, amados, em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, vai existir essa marca, né? Vai existir essa marca. Diz assim, o capítulo 7, versos 1, diz: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, ia haver um caos ali, ou vai haver um caos ali. E no meio daquele caos, Deus vai selar também 144 mil. Ele vai dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. É o livramento no meio do caos. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem eram essas pessoas, amado? Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram, aqui, ó, quer ver? Ó, capítulo 14, versículo 4, que são os mesmos lá. Você vê aqui o capítulo 14, versículo 1, diz, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Então, o que era o sinal? Qual era o sinal? Qual era a marca? O nome dele e de seu pai. Ou seja, eles passaram a ser propriedade de Deus. Agora, olha as características deles, né? Versículo 4. Estes são os que não contaminados, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, olha o quanto vale a pena a gente se posicionar a favor da verdade. Se nós fizermos isso, Deus nos protegerá. Né? Deus, certamente, Ele nos protegerá. Existem homens destinados à morte por causa dos seus pecados. Pessoas que vão morrer por causa dos seus pecados. Lá em 1 Coríntios diz, né? O salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado, o que a pessoa vai colher, né? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna é para aqueles que aceitaram
o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se renderam a Ele, que se derramaram perante Ele, que reconheceram as suas debilidades, as suas falhas diante dEle e quer e insiste em viver na dependência dEle e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né, amados? Então tem homens também marcados para a morte. Lá em Apocalipse 13, você vai ver homens também que serão marcados na testa e na mão. Mas são homens que estão destinados à morte. Porque ao invés de escolher Deus, escolheu o dragão. Ao invés de escolher Deus, escolheu as suas próprias concupiscências para servi-lo. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E nós temos também esse selo, nós fomos selados? Sim, nós fomos selados. Né? Se você abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai estar escrito assim, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por que o medo? Por que ter medo? Nós estamos selados para o dia da redenção. Mas qual é a nossa função? Não entristecer o Espírito Santo. E como que alguém entristece o Espírito Santo? Né? Permanecendo na mentira e não falando a verdade. Enganando o seu próximo. Irando. Vivendo uma vida de iracundo. Dando lugar ao diabo, ao invés de dar lugar para Deus. Uma pessoa que permanece, né, com uma vida desonesta, com uma vida de uma pessoa desonesta ao invés da honestidade. Uma pessoa que não tem a boca santa. Enquanto lá no Apocalipse diz que da boca deles não tinha nenhum engano, a pessoa continua falando palavrões, palavras torpes, né? Palavras que não promovem a edificação nem dele e nem de ninguém. Então ele acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus, com amargura, com ira, com cólera, com gritaria, com blasfêmia e toda malícia. Essa pessoa, ele entristece o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a glória de Deus. Então se a pessoa entristece o Espírito de Deus, ele acaba apagando a chama do Espírito de Deus dentro do coração, e então ele vai viver a sua própria custa e a sua própria vontade. E então ele vai ser o maior pecador, porque ele vai fazer o que te dá na telha, sem Deus se importar com ele, sem Deus ligar para ele. Né? Então, sede imitadores de Deus como filho amado, andando em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Efésios capítulo 1, então ali é o selo que leva a pessoa à santificação. Efésios 4:30. E Efésios capítulo 1, o versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó. O qual empenhou da nossa herança, no versículo 13 e 14, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção de possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Olha que maravilha, mano. Nós recebemos o Espírito de Deus como uma parte da promessa de Deus, como uma parte da salvação, para que a gente venha ter a certeza de que nós somos salvos em Cristo. Mas olha qual é a nossa função, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que maravilha!
Então vamos voltar lá, nós já vamos terminar já já. Ezequiel, capítulo 9.